bem com vocês? Estava ali dando aquela nadada, nadei mais ou menos uns 2 quilômetros, crawl, peito, é, mergulhei, agora vou lá em cima tomar um banho e tô virando um atleta, galera. Eu tô achando que eu vou participar de um triatlo ou de alguma coisa porque tô virando assim, tá demais. Essa quarentena eu tô arrebentando, tá? Só tomar um banhozinho e já venho aqui dar aula pra vocês. Um abraço, galera! Fala, galera, tudo bem com vocês? Voltei, tomei aquele banho, dei aquela relaxada e vamos lá para a segunda parte da colonização e conquista da América. E aí eu vou começar a falar como eram esses primeiros povos que que habitaram o continente americano. O que eles eram? Primeira coisa, eles eram nômades, caçadores e coletores. Eles não tinham um paradeiro fixo, eles caçavam e coletavam as coisas da natureza. Essa era a primeira característica. No período neolítico, eles passaram o quê? A desenvolver o quê? O plantio agrícola. Eles começaram a praticar a agricultura. Cultivavam milho, feijão, batata, mandioca, isso é muito importante, tá? E eles aprimoravam a cerâmica doméstica, tá? E os animais, eles começaram a criar os animais, a aprender os animais, tá? E aí a gente começa a falar sobre as civilizações pré-colombianas. Lembra que eu falei que toda civilização pré-colombiana que veio antes de Cristóvão Colombo, que foi teoricamente o descobridor da América, tá? Esses povos, o que acontece? Eles habitavam a América antes da chegada de Colombo. E quais eram os povos que mais se destacavam na América? Eram os povos astecas, incas e maias. Esses povos eu vou falar um pouquinho, vou mostrar um pouquinho da característica de cada um. Astecas, primeiro, viveram em qual região? Eles viveram no México. Isso é uma coisa que você tem que saber. Segundo, aonde ficava o seu império? Tá? Tá aqui, ó, na atual cidade do México. Então você consegue ver que o Império Azteca ficava onde é hoje a cidade do México. Outra, que técnica eles dominavam? Eles dominavam engenharia, arte, astronomia, arquitetura e medicina. E vocês vão ver que eles tinham muito desenvolvimento para a época, porque os impérios, os templos eram muito interessantes. Eu vou mostrar as imagens aqui. E eles também desenvolveram o calendário solar com 365 dias, que para a época era uma coisa muito interessante. Professor, mas e aí, como é que foi? Com a chegada dos europeus, no caso aqui os espanhóis, através de Hernán Cortés, eles foram praticamente massacrado e dizimado. Ou seja, toda aquela cultura que a gente poderia pegar pra gente, praticamente foi destruída. Aqui eu trago só para vocês entenderem como eram a constituição de sociedade dos povos astecas, tá? E como era o primeiro calendário, o calendário que previa, tá? As eras, as estações do mundo. E assim, esse calendário deles, teoricamente, se encerraria em 2027. Tá aqui a imagem. Outro povo, o Inca. Onde esse povo ficava? Ele dominava o quê? A região dos Andes, tá? Ou seja, aquela parte da região do Oceano Pacífico. O que eles tinham de domínio, de conhecimento? Conheciam arquitetura, engenharia e uma agricultura desenvolvida para a época. Por quê? Você cultivar a agricultura na região dos Andes é uma questão muito complexa e eles conseguiam dominar, tá? Uma coisa que chamou muito a atenção do europeu é que eles utilizavam muito ouro. E esse ouro, querendo ou não, se hoje atrai, imagine naquela época, atraiu muita cobiça dos espanhóis. Eles construíram um império, tá? Um império teocrata, ou seja, que as divindades, que Deus, ou representante do império, era a autoridade maior, e isso favoreceu, tá? Com que os espanhóis tivessem o domínio, porque se os espanhóis falassem que eles tinham a autoridade divina, automaticamente eles conseguiriam acabar. E foi assim que os espanhóis dominaram e acabaram também com essa população, essa cultura, tá? Aqui é um exemplo, tá? É um exemplo do líder Inca, aqui, ó, descendente do Sol. E aqui, Machu Picchu, tá? Fica no Peru. É um local que eu ainda não conheci, mas tenho vontade de conhecer. Que você vê, percebe a beleza da estrutura que foi montada aqui da civilização Inca. O outro
é os povos maias. Só que uma coisa bastante interessante, que eu vou falar daqui a pouco, é que não foram os europeus que destruíram eles. Como assim, professor? Isso aconteceu antes. E a gente vai começar a explicar isso, porque tem teorias sobre esse assunto. Primeiro, onde ele ficava? Eles ficavam localizados no sul do México, em alguns países da América Central, tá? Ele, a partir do século XIII, eles desapareceram, tá? Por que que desapareceram? Dizem que uma grande seca, tá, ocorreu naquela região e eles acabaram morrendo de fome e assim por diante. Mas existe também que houve um conflito, existe teoria de houve um conflito interno, mas ainda está em estudo. Mas a teoria mais aceita é que houve uma grande seca. O que eles dominavam? Arquitetura, agricultura, matemática e escrita. Baseado em quê? Em símbolos. Tá? Aqui é um exemplo das ruínas de Cal, no Guatemala, tá? Mostrando o domínio também deles na questão da estrutura e assim por diante. E aí a gente vai na chegada dos europeus. Chegaram no século XV para dominar toda a América. O que eles vinham fazer? Qual a primeira relação que eles têm? É uma relação de intenso fluxo de retirada de matéria-prima, tá? Eles praticavam capitalismo comercial, tá? Eles queriam expandir sua cultura no mundo. O que eles também fizeram aqui? Eles queriam também buscar um outro caminho para a Índia e acabaram chegando aqui, tá? E dentro dessa questão, você vai ver que o Cristóvão Colombo chegou na América e no Brasil, no dia 22 de abril de 1500, o que aconteceu? Pedro Álvares Cabral chegou na Bahia, tá? E aí, dentro dessa questão, dentro desses povos, você vai ver que com a chegada dos europeus foi muito intensificado o término da cultura existente na América e também a morte de uma série de povos existentes ali, porque eles ficavam contrariados com a imposição do europeu. Tá? Aqui eu trouxe um mapinha, tá? Ele vai estar disponível no slide para vocês, mostrando onde cada colonizador europeu chegou e o que influenciou. E aí você vai ver francês mais na América do Norte, a gente vai estudar. Você vai ver português aqui no Brasil, aonde o espanhol e assim por diante que foi feito. Tá? Finalizando a unidade. Professor, é muita página. Eu sei que é muita página, gente. Vocês vão fazer com calma, tá? Durante a semana. Assistiu a videoaula? Tem uma página para fazer? Faça. Não tem? Espera, vai dando uma olhada. Na outra aula já tem página? Vai fazendo. Porque se você fizer todo dia, não acumula. O problema todo é quando acumula. É ruim para você, às vezes, não ter o auxílio do professor? É ruim também para mim. Mas qualquer dúvida nas páginas, manda mensagem. Nas aulas online, ao vivo, eu vou estar passando para você a resposta, vou estar tentando corrigir. Lembrando que a internet às vezes está um pouco lenta e assim por diante, mas a gente está tentando, de uma forma, suprir a necessidade de vocês. Tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe, amo muito vocês.